Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nesse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? O que você costuma responder quando alguém te pergunta quem é você? Ou então, me fale mais sobre você. É muito comum que a nossa primeira resposta seja pensar nas nossas origens. Eu nasci em tal lugar, eu sou filho de tal pessoa, ou naquilo que a gente faz. Eu sou um médico, eu sou uma enfermeira, eu sou um professor. Ou então, se a gente tiver um pouquinho mais de conversa, a gente pode começar a falar sobre os nossos gostos pessoais, as nossas crenças, as nossas preferências, o que a gente gosta e não gosta de fazer. Para que time a gente torce, que bandas a gente gosta, todas as nossas preferências mais pessoais. Mas ainda assim, alguma dessas coisas a gente pode dizer que é a gente? Uma coisa que acontece muito é a gente se identificar com essas coisas que constituem a nossa personalidade. Mas se você parar para examinar bem de perto, tudo isso são influências que na maioria das vezes vieram de fora, do nosso meio ambiente, da nossa cultura, das pessoas com as quais a gente convive e acaba se influenciando. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente ainda não sabe de muita coisa. E a gente começa a receber informações do mundo. A gente começa a receber que esse time é mais legal que o outro, que eu nasci nesse lugar, que eu sou homem ou mulher, que eu sou isso ou aquilo, e que eu gosto disso e isso é muito legal. E todas essas coisas vão formando a nossa personalidade até o momento em que a gente começa a chamar essa caixinha aqui de eu. Mas essas coisas são realmente a gente? Não são. Elas são produto de influências externas. Se eu tivesse nascido em outro lugar, com outras referências, eu não ia gostar do time que eu gosto. Eu não ia gostar dos filmes que eu gosto. Eu ia talvez acreditar em outras coisas, eu ia ter outra religião. E por aí vai. Então, não tem nada de errado nisso. A gente precisa ser influenciado. A gente vai ser influenciado pelo meio em que a gente vive. Isso é normal. O problema é quando a gente começa a se identificar com essas coisas e achar que a caixinha sou eu. Quando isso vira um caso extremo, a gente pode ter questões, por exemplo, como as de pessoas que matam e morrem por um time de futebol, ou por uma ideologia, ou por qualquer outra coisa que estava na caixinha dela, mas que ela tenha se identificado tanto com aquilo, que se alguém ataca aquilo de alguma maneira, ela reage para defender aquilo como se fosse ela mesma. Então, se eu não sou nenhuma dessas coisas, se eu não sou de onde eu vim, se eu não sou o que eu acredito, se eu não sou as coisas que me ensinaram que eu sou, o que é que eu sou? Essa é a pergunta que eu vou te deixar para refletir. É muito comum que em algum momento da vida a gente perceba que algumas coisas, inclusive, que a gente considerava parte de quem nós somos, não era realmente intrínseco a nós, ou seja, não era algo que vinha de dentro para fora do nosso caráter, mas era apenas parte dessas influências, por causa do meio, das pessoas com as quais a gente aprendeu a conviver. E é muito comum em algum momento a gente se deparar com essa reflexão e perceber que eu gosto, eu acredito, eu repito muitas coisas, mas talvez nem tudo seja realmente um produto meu. Talvez nem tudo eu realmente acredite. Eu tenha sido influenciado a acreditar em determinadas coisas, a gostar de determinadas coisas, e eu acabei abraçando esse pacote todo, dependendo do meio onde estou inserido. Porém, em algum momento, você para e se dá conta, gente, por que eu estou vivendo isso? Eu gosto disso, disso e disso até aqui, mas essa outra coisa aqui, na verdade eu estava repetindo ou fazendo, porque os outros repetiam ou faziam.
e isso era normal pra mim, e eu achei que era isso também que eu acreditava, que eu gostava de fazer, e aí você percebe que não. E isso não é fácil de fazer. Geralmente alguma coisa acontece pra gente ter essa reflexão, é muito difícil. É uma coisa que todo mundo passa em algum momento. A gente está condicionado, a gente é influenciado, sim, mas é muito importante ter esse discernimento, principalmente nos tempos que a gente vive, em que a gente tem tanta informação, tanto acesso, tantas possibilidades de todos os lados. Porque por mais que o lugar que a gente frequenta, as nossas amizades, o nosso trabalho, o que quer que seja, o ambiente que a gente frequenta, seja positivo, a gente tem que saber discernir. Até aqui eu gosto, e isso aqui eu não preciso gostar, só para me sentir pertencente talvez a um grupo, só para me sentir valorizado ali dentro, quando na verdade aquilo não é um valor meu. É algo que veio de fora e que eu abracei sem me questionar muito. Mas quanto mais a gente amadurece, mais esse movimento tem que ficar claro, para que a gente consiga também ter um discernimento na hora de entender quem a gente é, quais os nossos valores e o que a gente está disposto a aceitar ou não dessas influências. E tá tudo bem também se um dia a gente decidir mudar de ideia, e mudar de ideia por uma coisa ou mudar de ideia de uma maneira mais ampla. Ontem eu fazia parte desse grupo que falava e fazia essas coisas, hoje não faz mais qualquer sentido para mim essas coisas. Então eu mudo de ambiente, eu mudo de grupo, porque eu percebi que tem outra coisa dentro de mim que agora precisa de expressão. Então a nossa personalidade não é e nem deve ser algo fixo, para não causar nenhum tipo de problema como aqueles que eu citei anteriormente. Mas nós somos seres mutáveis e nenhuma dessas coisas nos constitui. Então, a pergunta final desse vídeo é deixar essa reflexão para que você perceba até onde as suas crenças, os seus valores, as suas atividades são realmente suas ou foram influência externa sobre você. E a influência externa, deixando claro mais uma vez, não é necessariamente ruim, talvez você perceba. Isso é influência externa, mas está em consonância com os meus valores internos, então tudo bem. A questão a ser observada é quando essa consonância não existe e o meu valor está destoando e eu estou fazendo algo simplesmente porque eu não refleti o suficiente sobre aquilo ainda. Então é isso, deixo o convite a essa reflexão e te convido a me contar aqui embaixo quais foram as suas experiências, as suas memórias, os insights que talvez esse vídeo tenha atravessado em você e que reflexões ele te trouxe. Muito obrigada e até já!